Estamos de volta com a Agenda Econômica. O tema de hoje é a economia dos municípios. No estúdio para conversar com a gente está o professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, Ricardo Gomes. Ricardo, existe uma solução prática que possa ser colocada de imediato agora para resolver essa situação econômica dos municípios? Essa é uma pergunta muito interessante, muito complicada, porque se eu tiver uma solução aqui, daqui a pouco meu telefone vai chover de ligações do pessoal solicitando que... Eu acho que tem. O que acontece é o seguinte, são receitas e despesas, tá? Se não há como aumentar a receita, e o que a gente está vendo aí no curto prazo seriam o governo não vai conseguir dar continuidade a esse fluxo de recurso aí de fundo de participação, alguma coisa assim, tá? E também não se pode falar em aumento de impostos, né? Nós vivemos uma situação que é muito complicado aumentar impostos, então a gente tem que cortar na despesa, tá? Então os municípios precisam rever seus processos, eles precisam rever a quantitativa de pessoal, as pessoas que eles estão empregados, como eles estão aplicando esses recursos, análise de cargos e salários. Isso tem que ser visto porque sempre tem de onde cortar um pouquinho. Tá? Sempre tem. A gente sempre usa a analogia aí da nossa vida, né? Porque você chega e olha, por que o meu salário não chega no final do mês? O que eu posso cortar? Tá? Então, pensar como uma dona de casa, né? Resolveria. Exatamente. Então, se você vai sair para comer pizza na rua, faz a pizza em casa. Você vai comer pizza do mesmo jeito. Entendeu? Então, alguma coisa sempre tem que cortar. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é tentar ver se você consegue, de alguma forma, criar valor nos municípios. De que sentido? Os municípios precisam ter atratividade, ter formas atrativas para a população, porque o município vive de população. Entendeu? Ele precisa da população. Então, às vezes, se você tem um município que tem uma vantagem comparativa muito interessante, o clima, tá? Belezas naturais, um atrativo turístico, a questão de ser uma boa localização. Então, isso tem que ser pensado. O município tem que ter planejamento estratégico. O município precisa fazer também planejamento estratégico, que hoje a gente já sabe que no serviço público o planejamento estratégico ajuda. Tá? E aí, no planejamento estratégico, você define objetivos e metas. Então, no princípio, pode ser como objetivo reduzir despesas, entendeu? Tentar ver o que não está sendo cobrado. Muitos municípios não arrecadam IPTU porque eles não têm um cadastro atualizado de todos os municípios, de todas as residências, de todas as pessoas. Então, quando você vai e registra o teu imóvel na prefeitura, ele tem uma metragem, aí por exemplo, se você fez um puxadinho e não comunicou, isso pode ser. Então, existem serviços, né, algumas universidades, alguns centros de pesquisa, é chamado mapeamento, zoneamento, né, através de satélite. Então você conhece, sabe tudo o que tem. Então isso tem que ser visto, tem que ser pensado. Tá? Questão de dívida ativa, tá? As pessoas que têm dívidas, que precisam, que não pagam, isso tem que ser revisto. Do mesmo, acho que com a mesma vontade que eles vêm a Brasília tentar buscar recursos e que é legítimo, tá? Porque como a gente começou falando no início, né, nós moramos nos municípios, então é interessante que isso tenha é legítimo até que os municípios tenham capacidade de sustentação. Tá? É preciso também que eles tenham essa mesma vontade, essa mesma força de mexer internamente, de melhorar de tentar melhorar seus processos novamente, né? Arrecadar mais, cobrando os impostos, entendeu? E atualizando os cadastros. Enfim, são várias alternativas. Parar um pouco de apagar o fogo e pensar um pouco no futuro, né? Exatamente. Então, aí você chega e fala, mas tem que fazer o planejamento estratégico. Ele fala assim, não, mas o planejamento, eu não tenho como fazer, porque eu não tenho tempo. Tem que ter. Entendeu? Tem que ter, porque, olha, eles têm que ter tempo para fazer o PPA, que é o planejamento deles de médio prazo, né, que seria para 4 anos. A gente até chama de longo prazo. Mas eu acho que eles poderiam pensar, inclusive, com a população,
Hoje está assim, sendo muito debatida a questão da participação da população, tá? Aumentar a transparência, aumentar um termo que a gente usa usando a palavra em inglês, porque a gente ainda não tem uma palavra ainda em português, accountability, que seria responsabilidade com o uso do recurso, com o gasto do recurso. Então, fazer esse planejamento estratégico envolvendo a população e pensar o seguinte, olha, que tipo de cidade nós queremos? Nós queremos uma cidade que seja conhecida por qualidade de vida, nós queremos uma cidade que atraia turistas. O que nós queremos? Nós queremos ser um polo de produção de hortifruti granjeiro. Então, existem várias alternativas. E aí pensar em cima disso, porque quando você consegue definir o objetivo, tá, você consegue caminhar em cima de visão de futuro. Tá? Então, define a visão de futuro primeiro. Olha, o que nós queremos ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E aí você vai definindo objetivos e metas e vai alcançando. E de que forma o Senado pode ajudar? Nós conversamos com alguns senadores sobre propostas em análise na casa que podem trazer alívio para as cidades, como a revisão do Pacto Federativo. Acompanhe. Hoje em dia, no Brasil, o cobertor está curto dos recursos. Puxa de um lado, falta do outro. Mas o fato é que os municípios, para eles, o cobertor tem sido exageradamente curto. Uma situação muito difícil. E eu alinhei aqui algumas medidas que podem, no curto e no médio prazo, trazerem alguns ganhos, especialmente na área do imposto sobre serviços de qualquer natureza, do ISS. Como, por exemplo, acabar a guerra fiscal. Toda a concentração econômica, ela é principalmente precedida de uma atitude de poder. Ou seja, a história do Brasil demonstra que o governo central foi concentrando cada vez mais recursos para aumentar também a dependência. Todo mundo tem que vir tomar a benção, tem que vir com o pires na mão. Então, portanto, a estrutura de poder central ficou cada vez mais forte, enquanto na ponta nós tivemos um enfraquecimento. O senador José Serra falou no ISS, né, que a ideia de alguns prefeitos é cobrar de alguns serviços que ainda não pagam. E tem esse ponto principal da revisão do Pacto Federativo. O bolo está muito concentrado na União, a gente falou isso. As prefeituras hoje recebem cerca de 18% do total da receita disponível e eles falam em chegar a 30%. Pode ser por aí também, não ficar tanto na União e eles terem que ficar sempre pedindo e já chegar imediatamente para eles para diminuir um pouco esse caminho? Você vê que na fala dos dois senadores, você vê dois posicionamentos bem interessantes. O primeiro posicionamento é aquilo que eu falei, que o município tem que ver o que ele pode, onde ele pode mexer para aumentar a arrecadação. Então, a fala do senador Zé Serra da questão do ISS, que alguns não cobram. Isso daí, se a gente levar isso para o lado das relações das variáveis, tá? Eu não sei se essa variável aí ela teria um impacto tão grande na receita total do município ao ponto de justificar, por exemplo, o município não vir aqui buscar dinheiro. Acho que isso aí vai resolver em parte. Como eu falei, isso vai resolver em municípios maiores. Uhum. Em municípios muito pequenos, esse impacto vai ser muito pequeno. E aí você vê do senador Walter Pinheiro, né, a questão dele colocando que, olha, é dependência. Tá? Então, se concentrou o recurso é porque gerou uma certa dependência. Então, aí até eu acho o seguinte, que o próprio fato de incentivar municípios menores, você está, de alguma forma, extrapolando essa dependência. Uhum. Tá? Essa dependência está ficando maior. Tá? E aí você tem o município. E aí, um estudo que eu fiz um tempo atrás, né, foi publicado na Inglaterra, a gente chegou à conclusão que os municípios que têm maior dependência de recursos do Fundo de Participação, o desempenho deles na educação, por exemplo, é menor. Ou seja, quando o município fica muito dependente do recurso que está vindo do governo federal, da União, ele começa talvez a não se esforçar muito, né? Não sei se esse seria o termo mais adequado, de buscar alternativas para resolver aqueles problemas. Ricardo, fala-se muito na falta de recurso, mas existe um lado que talvez seja a má gestão do dinheiro que chega? Com certeza. Com a carga tributária que nós pagamos hoje no Brasil, tá? Dizer que não tem recurso é uma coisa muito complicada.
Tá? Dizer que não tem, nós pagamos impostos em todas as nossas atividades, em todos os momentos do nosso dia, nós estamos pagando impostos. E aí dizer, não tem dinheiro. É bem complicado isso, né? É um paradoxo, porque o problema é má gestão. Tá? E aí você pergunta, mas por que isso? Aí a resposta que eu acho, né, inclusive de já ter, quando eu digo acho, é que eu encontrei, de ter pesquisado e visitado diversos municípios, é que eles não conseguem manter uma estrutura gerencial. Tá? Eles não conseguem manter pessoas capacitadas. Existem muitas pessoas capacitadas, tá? Mas se essa pessoa capacitada conseguir um outro emprego que pague mais, ela vai embora. Então, os municípios não conseguem atrair pessoas, tá? Por diversos motivos. Então, a questão é gerencial. Tá? Esse pessoal não está conseguindo manter as pessoas, não está conseguindo e descobrir formas. Tá? Você vê, administrar tá sempre usando criatividade. Tá? Você tem um problema aqui, você precisa resolver. Nem sempre você tem todos os meios para resolver o problema. Você tem que usar criatividade. Porque eu fico pensando de um lado, os municípios reclamam, por exemplo, que tem os restos a pagar, que se a União pagasse, eles estariam em melhor situação. Mas, por outro lado, tem os precatórios que eles têm que pagar para as pessoas por causas trabalhistas, desapropriação de terreno. Então, assim, não sei se receber ou assim, se a gente zerar isso, se não vai continuar mais ou menos a mesma coisa, né? Então, talvez tem que ir além só de pegar o recurso ou receber a dívida que está pendente, brigar pela troca do indexador. Talvez tenha que isso que você falou, repensar os municípios, o tamanho dos municípios, repensar o que a gente faz com o dinheiro, né? Qual a solução que a gente vai buscar a longo prazo, né? Exato. Se os municípios olharem para dentro de sua estrutura administrativa, tá? Uma coisa que a gente chama em administração pública de reforma, tá? Na verdade, eles vão encontrar muitas coisas que poderiam ser eliminadas, muitas atividades que poderiam ser eliminadas, aglomeradas, aglutinadas e unidas e que dariam um resultado melhor. Tá? Um município com 10 mil habitantes e ter, por exemplo, 20 secretarias é um absurdo. Você vai encontrar isso aí. Tá? Um absurdo. Você precisa de saúde e educação. Ok, aí fazenda, para gerir o recurso de fazenda, administração, assistência social, meio ambiente, mas às vezes o secretário de meio ambiente é também secretário de agricultura, tá? Que a gente vê aqui no governo federal isso nunca poderia estar junto, e em alguns municípios está junto, entendeu? Então também essa forma de olhar para dentro das estruturas organizacionais das prefeituras. Porque, como você falou, ele recebe o dinheiro, mas ele tem que pagar. Em alguns casos, a conta não bate. O que ele tem que receber não é o que ele tem que pagar. É claro que quando a gente está devendo alguém, a gente sempre reclama de alguém que não está nos pagando. Tá? Mas, às vezes, aquele recurso que alguém não está nos pagando não é suficiente para suprir, né, ou cobrir o débito. Então, é uma questão gerencial mesmo, de olhar para dentro da máquina administrativa, de utilizar a gestão profissional, tá? Essa questão do apadreamento, do compadrio, que a gente chama, né? Que se eu não confio nele, né, quem eu vou confiar? Não pode ser assim. Você tem um cargo, aquele cargo tem uma competência, a pessoa que vai exercer aquele cargo precisa saber o que está fazendo, precisa estar capacitado, habilitado para realizar aquela atividade. Não estou dizendo que precisa ter doutorado e isso e aquilo, porque isso aí às vezes não é dessa forma. Mas saber o que está fazendo e fazer da forma certa. Então, reforma administrativa, tá? Com ênfase no aspecto profissional. Profissionalizar a gestão dos municípios. Ok, Ricardo. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato pelo telefone 0800 61 2211. Ou, se preferir, acesse o nosso site www.senado.leg.br/TV. Agradecemos ao professor de Administração Pública da Universidade de Brasília, Ricardo Gomes, pela entrevista. E a você de casa que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até mais!